Eu não acredito em acaso ou coincidência. Eu acredito na linguagem que o universo utiliza para se comunicar com a gente, que é a sincronicidade. Quando a gente está passando por um processo de despertar espiritual, um processo de despertar da mente ou de consciência, como você queira chamar, esse processo ele passa a ser percebido através da sincronicidade. Então, quanto mais a gente aprende sobre a linguagem do universo, mais fácil se torna a nossa comunicação com o todo, a nossa comunicação com Deus, com o cosmos, mais fácil e fluida se torna a nossa vida e conseguimos fazer escolhas e tomar decisões muito mais assertivas. E se você chegou nesse vídeo, não foi acaso ou coincidência, foi o universo querendo falar com você. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu processo de despertar, vou falar os 5 principais sinais que para mim foram os mais importantes para você perceber que você está nesse processo de despertar, e vou falar sobre livros e dar dica dos livros mais importantes que eu usei para entender esse processo. E eu tenho certeza que esses livros vão transformar a sua vida, assim como tem transformado a minha. Por isso é importante a gente estar atento aos sinais, porque esses sinais ele pode chegar através de um filme, de uma música, de um trecho de livro que a gente lê, de uma frase que a gente vê por aí, da chuva que cai, do desabrochar de uma flor e às vezes de uma conversa que nem era para você, mas que você percebeu algo nessa conversa. Então, se você chegou nesse vídeo, eu tenho certeza que o universo tem uma mensagem para você. E para que você entenda esses sinais, é preciso você estar presente, prestar atenção e viver no momento presente. E a mágica desse processo que eu estou falando é que quanto mais presente você estiver, mais você vai perceber que esses sinais acontecem o tempo todo em todos os lugares. E agora que eu vou falar do meu processo de despertar, vocês vão entender a importância de entender a sincronicidade, a importância de estar presente, estar conectado consigo mesmo, entender e aprender sobre essa linguagem do universo. Eu anotei a data exata do meu despertar, que foi 28 de março de 2023. No dia seguinte, eu senti uma enorme vontade de escrever, de documentar toda essa trajetória. Então, me veio um pensamento para que eu fosse até a loja, comprasse um caderno e começasse a escrever. A vontade de escrever é imensa. Então, eu fui até a loja, comprei esse caderno, olha só, com a capa da lua, que remete um pouco à dualidade, essa ilusão, né? Que, na verdade, antes da gente despertar, a gente vive uma ilusão. Então, parece que até isso foi guiado, a escolha do caderno. Então, eu comecei a documentar o meu processo há exatamente um ano atrás, né? Eu não sabia que eu ia estar gravando o vídeo hoje. Olha só, como que o universo vai te direcionando passo a passo. Então, eu fui escrevendo. Eu não sabia o que que era despertar, eu fui pesquisar para saber o que que era. E depois desse primeiro dia, que foi o maior despertar para mim, eu comecei a ter sonhos, muitos sonhos recorrentes, e nesses sonhos era a mesma coisa. Escreva, vinha sempre esse pensamento para escrever, e eu comecei a fazer o Diário dos Sonhos, que é um outro caderno separado desse. Eu comecei a documentar, a todos os dias escrever meus sonhos naquele diário. Então eu fiz um Diário dos Sonhos, né, contando detalhadamente, porque eu me lembrava de praticamente tudo do sonho, e eram sonhos assim que, como que eu posso dizer, eles são reveladores. Passava um mês, 2 meses, aquelas coisas estavam acontecendo. Então, eu comecei a documentar isso também. E aí, eu comecei a entender esse processo como montar um quebra-cabeça. Parece que a minha cabeça era um quebra-cabeça com peças faltantes. Então, quando eu comecei a pesquisar, parece que todos os assuntos e temas que eu lia, eles se encaixavam e traziam uma clareza maior agora, um entendimento que antes eu não entendia daquela forma. Então, era como se eu lesse algo de filosofia, lesse um livro de algum outro tema e aqueles conhecimentos se complementassem. E aí vinha um clarão, assim, sabe? Nossa, agora tudo faz sentido. E foi onde eu fui me conectando de novo comigo mesma. Eu estava passando por um processo muito complicado de depressão, de crise de ansiedade, mais crise de ansiedade com picos de depressão. Então, assim, foi um processo muito desafiador. Eu literalmente cheguei no fundo do poço, né? No fim do túnel. E depois
que eu estava passando por esse processo, eu entendi que ali no fim do túnel, a luz era eu mesma. Eu precisava acender essa luz e voltar, porque essa luz só estava quase que apagada dentro do meu ser. Então, entender todo esse conhecimento espiritual está me tornando a pessoa que eu sou hoje. Como eu já disse em outros vídeos, eu não conseguia gravar um vídeo, eu não conseguia ter segurança para falar sobre determinados assuntos, né? Então, eu comecei a documentar, e eu vou ler aqui o primeiro trecho para vocês que eu escrevi sobre o despertar, né? Então, de acordo com, vou até ler porque fica melhor para vocês entenderem. Então, de acordo com a revista Frontiers de Psicologia, o termo despertar espiritual é um termo usado para descrever uma experiência subjetiva na qual o ego de um indivíduo transcende seu sentido ordinário e finito de si mesmo, para abranger um sentido mais amplo e infinito de verdade ou realidade. O despertar espiritual, ele é a volta a si mesmo. É um processo individual, não dá para a gente querer levar todo mundo com a gente nesse processo, porque cada ser humano está em nível de consciência. Então a gente não pode forçar, né? Que senão isso não seria despertar. A gente está aqui para buscarmos a nossa própria iluminação e através dessa iluminação a gente conseguir iluminar o caminho de outros também que também estão nas suas buscas, né? Que todos nós aqui estamos buscando alguma coisa além dessa realidade que a gente vive. Então eu comecei a fazer muitas pesquisas sobre o despertar e eu escrevi mais um outro trecho que eu quero falar aqui porque ele é muito importante para você entender, né? Que um chamado para uma consciência superior é um estado de consciência mental mais profundo. Esse processo muda a visão do mundo e principalmente a mentalidade. Nada será como antes. Pode ser chamado por diferentes nomes: iluminação, felicidade, descobrindo nirvana, entre outros. Gente, nós conhecemos, né, na nossa história, ao longo da nossa história, mestres como Buda, Jesus, entre tantos outros que só queriam falar isso, né? Que atingiram esse estado de consciência mais elevado, que é a iluminação, onde você está uno com o todo, onde você tem consciência do seu ser, do seu estado de ser. Então, o processo de despertar, de acordo com Deepak Chopra, que depois eu vou pedir até vocês darem uma olhadinha no YouTube, tem um filme, né, dele que chama As Leis Universais, tem até um livro também que é muito, muito bacana, para vocês entenderem como que é as leis universais, como que esse universo é regido e que a gente, né, fazendo parte do todo, né, a gente segue também essas leis universais. Vamos falar sobre os principais sinais do despertar, né? Esses para mim foram os principais. Então eu tenho anotado aqui, né, desde quando eu comecei esse meu processo de despertar e que esses 5 vêm fazendo sentido até agora, esse momento presente. Então por isso que eu falei que para mim eles são os principais. Então o primeiro é o encontro da paz interior. É como se você se sente num estado de paz imperturbável. Não que coisas difíceis não vão acontecer com você, que situações difíceis não vão acontecer. Vai, porque a vida é um pêndulo, né? Então, uma hora a gente está aqui em cima, outra hora a gente está embaixo, um dia a gente está alegre, outro dia a gente está triste, e a vida é assim. Então, você atingir esse estado de iluminação não quer dizer que você não vai passar por isso. Muito pelo contrário, né? Uma pessoa com a mente desperta, ela enfrenta as piores sombras dela, né? Então, assim, é preciso coragem e sabedoria para enfrentar esse processo, porque senão você acha que você está enlouquecendo. Então, assim, não é que você se tornou iluminado, um Buda e agora não. Não é assim. Essa concepção está completamente errada. Até porque você passa por situações muito desafiadoras, inclusive no processo de despertar, né? Mas o que que muda? A clareza com que você define essas situações, com que você lida com essas situações. Então, você, nesse processo aqui de paz interior, você não está passando por uma montanha russa emocional, de raiva, frustração, ansiedade, medo, dor. Então, você lida com as situações de uma forma muito mais consciente, muito mais sábia e muito mais assertiva. O segundo é o aumento da intuição. Então, quando você está passando por um processo de despertar, a sua intuição ela fica muito mais aguçada. Eu sempre fui muito intuitiva desde criança, porém quando eu perdi esse meu
essa minha identidade, né, passando por todas essas crises aí, desafios que eu estava passando, como eu contei no vídeo anterior, eu não estava ouvindo a minha intuição. Então eu estava sempre indo contra a minha intuição. E quando eu passei por esse despertar, é como se agora minha intuição ela estivesse gritando, ela estivesse muito mais forte e eu estivesse dando muito mais ouvidos a ela. Então, eu li até em algum livro, que eu não vou me lembrar agora, qual, mas que essa intuição aumentada no despertar funciona até como uma proteção para o seu despertar, né? Então você agora você vai estar muito mais ciente do que está acontecendo à sua volta, de como são as pessoas. É como se uma máscara, uma venda fosse tirada dos seus olhos e você saísse daquele mundo de ilusão que você vivia e agora você vê tudo com mais clareza. Então a energia fala mais alto, a intuição já grita em determinadas situações, o que gera uma certa proteção para você. Você consegue viver muito melhor nesse mundo, né? Então, é muito importante a gente estar atento a esse sinal, ouvir sempre a nossa intuição. O terceiro é aumento da sincronicidade, que eu comecei falando no início do vídeo, que é muito importante. A sincronicidade é aquele sentimento de que o universo está ao seu favor, que o universo está do seu lado, que parece que algo está conspirando para que tudo desse certo o tempo todo. Você vê assim, você vê nos pequenos detalhes coisas que você fala, nossa, como isso aconteceu? Como isso foi possível? Né? Ou eu pensei em algo agora e isso aconteceu ali na frente. É como se o tempo todo o universo estivesse ao seu favor, estivesse do seu lado, estivesse te guiando, te direcionando, iluminando os teus caminhos. Então, essa sincronicidade é a ligação com o todo, é a verdadeira alquimia. Então você é o alquimista da sua própria vida. Entendendo essa sincronicidade, você vai ver que a vida é uma verdadeira magia e que a magia está acontecendo o tempo todo. Então, é uma linguagem universal, vivendo no presente, parando de se preocupar com o passado e com o futuro. Quarto sinal, que eu considero um dos mais importantes, é o aumento da autenticidade. Aqui, gente, é um dos mais significativos para mim, porque aqui você não está preocupado em agradar os outros, você não está preocupado em agradar o mundo, você está uno consigo mesmo, você está alinhado com os seus princípios e valores, com a sua verdade, né? Você aumenta o seu magnetismo pessoal, você se conecta com as pessoas com mais facilidade, porque você está vivendo a sua verdade, e a sua verdade traz essa energia, traz esse magnetismo, traz essa conexão. Então, esse foi um dos mais importantes para mim. Você vai viver a sua vida como você é, né? Você vai se aceitar interiormente e você vai viver de uma forma muito mais equilibrada, tranquila, feliz. O quinto, quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando em termos de dinheiro, né? Eu estou falando que você está saudável, você está se sentindo uma pessoa mais feliz. E essa energia, que somos feitos de energia, essa energia é o que reverbera para as pessoas, né? É o que reverbera para o mundo. Então você tem bons relacionamentos, seja em casa, no trabalho, nas amizades, né? Você consegue ter uma conexão muito maior com tudo e todos. Então você, né, se torna uma pessoa próspera, mais feliz, né, uma pessoa abundante. E você, como que eu diria, você floresce, né? Então permita-se florescer. E como uma reflexão final, que eu sempre gosto de fazer aqui no final dos meus vídeos, é o que eu aprendi com esse processo de despertar é que às vezes a gente busca Deus em tantos lugares, em tantas casas, mas a gente não procura na nossa própria casa, no nosso próprio interior, né? Você procura Deus fora o tempo todo, quando na verdade Ele está dentro. E aqui eu não estou falando de religião, eu não quero entrar nesse assunto dogmático. Para mim, a religião é o amor, né? Então eu não quero entrar muito nesses termos, mas eu digo que a gente busca tanto, passa uma vida inteira buscando, como eu mesmo busquei tantos lugares, e parece que quanto mais eu buscava nesses lugares, mais distante eu ficava, mais sem compreensão eu ficava, mais eu falava, será que Deus existe? Quem é Deus? Onde que Ele está? Né? Porque na verdade Ele estava ali, eu achava que Ele tinha soltado a minha mão quando Ele sempre esteve ali segurando a minha mão, mas eu precisei me voltar, porque Deus não está no barulho, Deus está no silêncio. E a gente só vai conseguir encontrar Deus quando a gente voltar para dentro de nós. Deus está aqui dentro de nós. A gente vai precisar
entender isso. Enquanto a gente ficar buscando coisas, pessoas, lugares, a gente não vai encontrar. Olhe para si, olhe para a natureza, olhe para tudo isso que eu falei que existe no universo, somos parte do todo. Se você observar com cuidado, você vai ver que tudo na natureza tem um aspecto muito parecido com quem nós somos. Deus está em tudo, todos, mas que para você encontrar e ver Ele em tudo, em todos, você vai ter que olhar para dentro primeiro. Aí, quando você olhar para dentro, você vai conseguir ver Deus em tudo e em todos. Você vai encontrar Deus. Agora eu vou falar um pouco, de uma forma bem rápida, bem resumida, sobre os livros que eu li, que me ajudaram muito nesse processo. Tenho certeza que vai ajudar você também. Eu vou deixar todos aqui na descrição desse vídeo, o título do livro, o nome do autor, né, para que vocês possam buscar, pesquisar por eles, ler, e eu tenho certeza que vai trazer assim insights muito poderosos para a sua vida. Tem o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que ensina muito sobre você estar no momento presente, né? De que às vezes você já está vivendo o seu propósito, mas você está procurando lá fora, como eu já mencionei aqui no vídeo, tudo aquilo que você pode encontrar dentro. Então, esse livro é muito bom, abriu muito minha mente, me conectou muito mais com o momento presente. Eu tenho certeza que vai te conectar também. Tem o do Neville Goddard, que é o Despertar para uma Nova Consciência, que é um livro fantástico, que ensina como os teus pensamentos influenciam a tua vida e que você precisa aprender, observar eles melhor, não ir nas ideias desses pensamentos que está sempre ligado ao passado e o futuro e menos ao presente, e as coisas acontecem no presente, gente. Então, esse livro é muito bom. Também tem mais livros do Eckhart Tolle que eu vou deixar, que é o do silêncio, e se eu não me engano, o despertar também para uma nova consciência, que é do Eckhart Tolle também, e é muito bom, que ele fala sobre que às vezes você, quando desperta, né, percebe até, você fica com uma sensibilidade tão forte, você fica tão bem consigo mesmo, tão conectado, que talvez o despertar para você aconteça quando você vê o desabrochar de uma flor, quando você vê um pássaro cantando e você nunca tinha observado como você olhava aquele pássaro cantando, aquela flor desabrochando, né? É tudo parte de quem nós somos também, né? A natureza reflete muito a nossa vida, a nossa experiência aqui nesse planeta, né? Somos todos um, então isso é muito importante. Eu adorei esse livro, é muito bom, e eu vou lembrar de mais alguns que têm a ver com esse tema, e eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado por estarem aqui nesse vídeo. Foi muito bom compartilhar esse conteúdo com vocês, compartilhar a minha história com vocês. Tudo é muito novo para mim, essa gravação de vídeo, então eu espero que eu tenha conseguido passar uma boa mensagem para vocês e que a minha história tenha feito algum sentido na vida de vocês, tá? Se vocês gostaram, curta, comente, compartilhe com seus amigos, vai me ajudar muito aqui a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Beijo!